De volta para a segunda parte da nossa viagem pelos anos 1970, agora para te mostrar um pouco da história do brasão de armas, que é o brasão oficial da cidade, e também contando como São José dos Campos se tornou a principal cidade do Vale do Paraíba. Então já se prepara porque vamos voar novamente para o fim da década de 1970. Certamente você já viu a bandeira de São José dos Campos e percebeu que, diferentemente da maioria dos pavilhões das cidades aqui do Vale do Paraíba, ela não possui brasão de armas. Mas isso não quer dizer que São José não tenha um brasão para chamar de seu. Aliás, esse símbolo é antigo e foi aprovado por lei em setembro de 1926, ou seja, muitos anos antes da elaboração da bandeira, que surgiu apenas no início dos anos 1960. O brasão foi elaborado pelo heraldista Afonso de Taunay, então diretor do Museu do Ipiranga, e desenhado pelo pintor, desenhista e ilustrador José Waste Rodrigues. O brasão surgiu na década de 20, quando a Câmara Municipal percebeu que precisava de ter um símbolo para a cidade. Nesse momento a gente não tinha hino, não tinha bandeira, não tinha nada que pudesse ser usado como um símbolo da cidade. Então, durante a prefeitura do Coronel João Alves da Silva Cursino, a Câmara Municipal faz esse pedido, que é aprovado, se faz uma comissão, se faz um pedido para um heraldista que era o que hoje nós conhecemos como Museu do Ipiranga, ele era diretor do Museu do Ipiranga, então também se contrata um pintor, e que em 1926 é aprovado e começa a ser utilizado esse brasão na cidade. Os brasões de armas são símbolos oficiais que condensam a identidade, a história e as vocações de uma cidade. No brasão joseense, por exemplo, estão no desenho os guardas fardados do século XVII, o escudo português com a coroa, o brasão do venerável Anchieta e dos índios guaianazes, as ferramentas, estandartes e espadas que recordam a entrada dos desbravadores de terras de São José do século XVII, o lírio, um bastão florido e o rio Paraíba. Além disso, ainda estão presentes ramos de café, relembrando as grandes lavouras do município, e a frase Aura Terraque Generosa, que significa generosos são minha terra e meus ares. Na época, a frase poderia ser entendida como uma referência ao clima da cidade, famoso durante a era senatorial. Porém, passados tantos anos, a interpretação pode até ser feita de outra maneira. Ainda nos anos 20 e anos 30, nem existia essa possibilidade, essa ideia de que São José dos Campos pudesse se tornar uma referência desse polo aeroespacial aeronáutico, né? Então, nos anos 30 você tem muita referência aos ares de São José dos Campos, aos ares curativos por conta do tratamento da doença da tuberculose, e depois nos anos 60 e 70 você tem toda essa referência a avião, a Embraer, né? Diversas empresas foram se instalando aqui em São José e que acabou se tornando também uma referência dentro desse brasão. O brasão de armas da cidade foi abolido e proibido durante o Estado Novo entre 1937 e 1945, assim como todos os símbolos estaduais e municipais. O brasão foi restaurado por lei municipal pela primeira vez em 1948 e depois oficializado em 1979, com regras para a utilização desse símbolo. E aí você tem a eleição do Bevilacqua em 78 e já em 79 existe uma reratificação, né, da lei que implementa esse uso do brasão, e logo também você tem também já a inclusão da bandeira e do hino, que foi tudo feito nesses anos 60, anos 70, e que fica tudo ratificado já com o uso de quais eram as necessidades, quem precisava se identificar com o brasão, quais prédios, quais carros públicos que iam precisar, e você tem essa ratificação, e depois em 98 você tem outra ratificação. Mas o fim da década de 1970 não ficou marcada apenas pela oficialização do brasão do município. Foi justamente nesse período que a cidade mudou de patamar, impulsionada pela forte industrialização e pelo aumento populacional, que fizeram São José dos Campos ganhar o título de capital do Vale do Paraíba. E parte desse desenvolvimento se deve ao Plano Diretor, aprovado em 1969 e colocado em prática ao longo dos anos 1970, o que favoreceu a chegada de indústrias na cidade e, consequentemente, o aumento populacional. Continuou atraindo muitas indústrias, diversificou seu parque industrial, a Embraer é a grande vedete desse momento, as indústrias de eletroeletrônica,
que era uma novidade, o setor principalmente da indústria bélica, né? Também vai dar uma personalidade ao desenvolvimento industrial de São José dos Campos. Isso vai fazer com que a demografia da cidade também se altere profundamente. Em 60, saímos de 77 mil e fomos para praticamente 150, ou seja, na década de 60 dobrou a população. E dobrou novamente na década de 70. De 148 mil, fomos para 287, praticamente 300. Outro fator que ajudou a cidade nesse desenvolvimento nos anos 1970 foi a geografia. Além da localização estratégica no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo, o relevo da cidade fez com que várias empresas demonstrassem interesse em apostar em São José dos Campos. Ela é feita sobre um espaço que tem como característica os platôs, que são espaços quase planos entre um córrego e o outro. Então são vales, pequenos vales e lugares e áreas planas, preferência absoluta para implantação de grandes parques industriais, que era uma marca da década de 60 e 70. Aliás, muitos dos bairros que conhecemos hoje nasceram com a chegada dessas novas indústrias e se desenvolveram graças aos novos moradores que se mudaram para São José em busca de uma oportunidade de emprego. É um momento inclusive, de formação desses polos que a gente conhece hoje, como a Zona Sul, como a Zona Oeste, né? Ou seja, depois veio o Jardim Aquários, por exemplo, já na virada, o Jardim Alvorada, né? Esses bairros muito grandes e bem estruturados, como o Jardim das Indústrias, 31 de Março, as antigas áreas rurais são vistas agora como áreas de expansão e ali vai se, aos poucos, completando a malha urbana de São José. E agora? Passados quase 50 anos desse desenvolvimento, o que será do futuro? Quais são os principais desafios que São José terá que enfrentar para continuar a ser considerada a capital do Vale do Paraíba? Vai ser necessário, muito necessária a integração com o verde, com a natureza e principalmente entender a cidade como lugar de seres humanos ao invés de carros, né? Priorizar o transporte ativo, principalmente a bicicleta. Esses platôs nos quais se formaram a cidade são grandes estruturas, são grandes eixos de estrutura de transporte ativo e que devem ser complementares aos transportes, vamos chamar, mais ecológicos, de preferência não só elétricos, né, mas também coletivos, né, e pensar numa cidade mais interativa e que também se consolide como um polo cultural. E aí, o que está achando da nossa viagem no tempo até aqui? Espero que você esteja gostando. E já se prepara aí porque ainda tem a última parte, que é o Almanac Retrô. Então já vamos colocar a nossa nave para funcionar novamente. Daqui a pouco a gente volta.